Bom, eu estou gravando aqui a nossa aula de cálculo 1. E eu sou a professora Heloísa Carvalho. Nós vamos começar com uma revisão. Primeiramente fazendo o gráfico da função descontínua. Depois os limites do gráfico, tanto os infinitos como os naturais. Taxa e variação, que é uma introdução para a ideia de derivada. E depois derivada por definição. Bom, pessoal, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o gráfico da função contínua. A gente tem aqui que esse gráfico, essa função, se comporta de duas maneiras e muda de comportamento aqui no 1. Na hora da gente fazer o gráfico, eu tenho que pensar que essa primeira parte da minha função é uma função crescente, ela ficaria assim. E a segunda parte, ó, isso porque aqui o sinal do x é mais. E a segunda parte da função, ela é decrescente, porque o sinal do x é menos, não é isso? Então, para eu poder fazer o gráfico dessa função para vocês, eu vou lá no tal do programa chamado Desmos, que é online. Se você quiser depois, você pode ir lá também fazer os gráficos, eu vou lá para você. É aqui, ó, tá aqui. Então, aqui nesse programa Desmos, primeira coisa que eu vou colocar é o nosso muro. A função tem um muro, e o muro é x igual a 1. Olha só, esse é o nosso muro. Porque ele é muro, eu vou botar ele tracejado, tá? A minha segunda parte é a primeira parte da função, que é o x mais 2. Y é igual a x mais 2. Tá feito. X mais 2 é uma reta infinita que começa no menos infinito e vai até o mais infinito. Só que aqui, quando eu jogo 2 na função, quando eu jogo 2 aqui, ó, quando eu jogo 1 aqui, que é o muro aqui, o resultado é 3. Então, esse resultado aqui é o meu ponto. 1, 3. Tá lá. Como a minha função não tinha um igual, ele é bola aberta. Bola aberta. Só que a minha função, eu vou voltar nela, ela não acontece infinita, ela é só quando o x for menor do que 1. Então eu boto aqui uma condição, ó, x menor que 1. Olha lá. Então eu só tenho o gráfico de x mais 1 até chegar em 1. Vou botar até esse ponto aqui, é o ponto 1, 0. Só para a gente ver aqui que esse aqui é o nosso número 1. Bota ele aqui. Bom, a outra parte da função... Eita! A outra parte... Vou botar esse ponto aqui também. A outra parte da função é a parte 3 menos x. Y é igual a 3 menos x. Ele também é uma reta infinita, só que a nossa só é 3 menos x quando o x for maior ou igual a 0. A 0 não, né? Quando o x for maior ou igual a 1. Não. Eita ferro. Não é maior, é maior ou igual a 1. Eita, agora sim. E esse ponto nosso aqui é o nosso ponto 1, 2. E ele é bola fechada. Certo? Então, olha, o nosso gráfico ficou dessa maneira. Vou dar uma aumentada nele. Ó. Só para ficar bom para nós, para a gente olhar. Então, esse é o gráfico de uma função que se comporta de duas maneiras. O muro é o muro aqui no ponto x igual a 1. Antes do 1 é uma reta crescente, que vem crescendo toda a vida. Depois do 1, ela é uma reta decrescente. Aqui, ó,
esse ponto aqui, ó, quando entra 1 na função, sai 2. E esse ponto aqui, quando entra 1, sai 3. Eu fiz fazendo a conta, certo? Então, eu vou pegar esse gráfico aqui, vou exportar lá para o nosso quadro branco. Vou botar ele aqui. E a gente vai falar sobre os limites dele. Vou dar uma aumentada e vou escrever aqui. Então, bora lá. Essa nossa função aqui. Essa é a função f de x é igual. É uma função que se comporta de duas maneiras. Ela tem aqui x mais 2. Quando o x é menor do que 1. E ela tem 3 menos x quando x é maior ou igual a 1. Então, esse valor aqui é o meu 1. Isso aqui é o nosso, que a gente chama de muro. Você nem precisa chamar se você não quiser. Esse gráfico aqui, isso aqui é f de x. Esse daqui é x. Esse valorzinho aqui, ó, é o nosso 3. Como é que eu cheguei nesse 3? Joga 1 aqui na função, cheguei no 3. E esse valorzinho aqui, ó, é o nosso 2. Joga 1 aqui na função, a gente encontra 2, certo? Aí agora vamos trabalhar nos limites. O limite dessa função, quando x tende a mais infinito, então, ó, o x está andando para lá. Então, aqui o meu gráfico parou aqui. Se eu continuasse, ele ia continuar descendo toda a vida. Descendo toda a vida representa o que para nós? Menos infinito. Limite dessa função, quando o x tende a mais infinito, vai ser aqui. A função veio de baixo e continuou subindo toda a vida. Aqui, então, também é menos infinito. Os limites laterais é de um lado e do outro do muro. Então, ó, limites dessa função, quando x tende a 1, que é o nosso muro, pode ser antes, ou o limite dessa função, quando x tende a depois do 1. Antes do 1 é aqui, ó. Antes do 1 é aqui. Que ponto era esse lá que a gente tinha? É o ponto 1, 3, né? 1, 3. Então, ó, o limite desse lado de cá do muro é o 3. E aí, do outro lado, ó, que ponto é esse aqui? É o ponto 1, 2. O limite do lado de cá do muro é o 2. Então, limites laterais é de um lado e do outro do nosso muro aqui. Eu vou perguntar para vocês, eu botei essa aula para gravar ou não? Ah, sim, botei. Tá bom. Então, tudo bem para vocês até aí? Então, eu vou lá no PowerPoint de novo. Posso sair daqui? Estou indo aqui no PowerPoint porque o gráfico já está pronto para você. Então, eu tinha aqui um gráfico que se comportava de duas maneiras e ele ficou... Uma função descontínua. Temos aqui uma função que se comporta de duas maneiras e muda de comportamento no 1. No primeiro momento, ela é uma função crescente e, para valores maiores do que 1, ela é uma função decrescente. Observem agora como ficaria o gráfico dessa função. Uma função que se comporta de duas maneiras. Bem,
Esse aqui agora é uma função que se comporta de 3 maneiras. Ela se comporta de 3 maneiras. 1, 2, 3. Muda de comportamento no -1 e no 2. Na hora de fazer esse gráfico, eu vou lá no site. É x mais 5 quando x menor ou igual a -1. 3 quando x está compreendido entre -1 e 2. E 4 menos x quando x é maior ou igual a 2. No primeiro pedaço, ela vai ser uma reta crescente, porque o sinal do x é mais. No segundo pedaço, ela vai ser horizontal, porque é uma função constante. E no terceiro pedaço, ela vai ser uma decrescente, porque o valor do x é menos, ok? Então, eu vou aqui no meu site, fecho esse e vou começar de novo. Outro gráfico. Então, olha, se vocês quiserem usar esse gráfico aqui, ele é muito maneiro. Eu começo com o meu primeiro muro. Não é -1, então eu vou botar x igual a -1. Olha o que aparece aqui. Aparece o muro no -1, só que como eu quero que ele seja muro, eu vou botar ele tracejado. Azulzinho e tracejado, esse é o meu primeiro muro. O segundo é o x igual a 2. Que também, como ele é muro, eu vou botar ele tracejado, certo? O terceiro item que eu ponho é o x mais 5, y igual a x mais 5. Só que x mais 5 vai me dar um gráfico infinito, que ultrapassa os muros. Só que a gente tem que, nesse caso aí da nossa função, essa função só é x mais 5 quando x for menor ou igual a -1. Então, olha só, escrevendo aqui essa condição aqui, a gente parte a função. A gente corta ela e só deixa aparecer a parte que é a nossa anterior. Esse ponto aqui é o ponto -1. Heloísa, como é que você sabe quem é que acompanha o -1? Se eu jogar -1 aqui, vai dar 4. Então, esse é o ponto -1, 4. Como tem aqui um igual, então ele é fechado. Ó. Então, eu vou aqui no bola fechada. Que isso? Bola fechada. Dá para você ir na bola fechada? Ponto. Aqui é bola aberta, aqui é bola fechada. Bem, aí agora eu vou fazer a parte do meio da minha função. A parte do meio é y igual a 3. É uma linha horizontal que passa no 3. Só que ela só é uma linha horizontal que passa no 3 quando o x estiver compreendido entre -1 e 2. E, como não tem igual nem de um lado nem do outro, não tem igual nem aqui, é bola aberta e bola aberta. Então, esse ponto aqui vai ser o meu ponto. -1, 3. E ele é... Eita, -1, 3. E ele é bola aberta. E o outro ponto, vou marcar ele lá. Esse aqui eu também quero que ele apareça lá. E o outro ponto para a gente é o ponto 2, 3. E ele também é bola aberta. Ah, por que ele é bola aberta, Heloísa? Porque aqui, ó, a gente não tem nenhum igual aqui. Agora, faltou só a gente fazer o outro pedaço da função. Esse aqui eu também quero que ele apareça lá. O outro pedaço da função que é o 4 menos x. Y igual 4 menos x. Deu uma reta infinita, mas eu só quero que ela valha para mim quando x for maior ou igual a 2. Certo?
Então, o que eu tenho aqui agora é uma reta, e aí aquele ponto ali é o meu ponto 2, 4, não, 2, 2, 2, 2, e vou botar ele assim, e ele é bola fechada, certo? Deixa eu chegar esse gráfico um pouquinho para cá, não precisa nem dar uma aumentada, mas tá bom. E eu vou copiar ele e colocar lá no caderno para a gente poder falar sobre ele, sobre os limites. Compartilhando. É melhor médio. Aí, copiar. Volto aqui no meu caderno. Jogo esse para cima. Dou um colar. Opa. Vem para cá. Vou dar uma aumentadinha nele para a gente poder olhar, tá bom? Então, o que eu tenho aqui é um gráfico. Vou escrever de preto. A nossa função aqui, f de x, vai ser igual. Ela se comporta de 3 maneiras. A primeira maneira é x mais 5, quando x for menor ou igual a menos 1. Ela é uma função constante 3, quando x estiver compreendida entre menos 1 e 2. E ela é a função decrescente 4 menos x, quando x for maior ou igual a 2, certo? Então, eu tenho aqui que, se eu observar bem, esse aqui é o meu muro 2, esse é o meu muro menos 1. Essa aqui é uma função, aí a gente põe aqui f de x, a gente põe aqui, são retas orientadas, identificadas, que se cortam no zero. Quando a gente faz aqui a primeira função, a gente joga o menos 1 aqui e encontra o valor 4. Então, ó, esse número aqui é o 4. Quando entra menos 1 nessa função, sai 4. Aqui é o nosso valor 3, que tinha que estar aí, que ficou muito ruim. Vou escrever de novo. Vou escrever por cima da função. E aqui, quando entra 2 aqui, sai 2. Esse valor aqui, ó, é o nosso valor 2, tá bom? Então, agora o gráfico está feito, está perfeito. O que a gente vai fazer? Os limites infinitos e os limites laterais. Então, a primeira coisa, limite dessa função. A gente nunca deixa esse limite vazio. É limite de quê? Da função. Quando x tende a mais infinito. Então, olha, se a função continuasse daqui para baixo, ela ia descer toda a vida. Então, é menos infinito. E o limite dessa função quando x tende a menos infinito. Aí, menos infinito é a função veio de baixo toda a vida e continuou, certo? Então, também é menos infinito. Agora, os limites laterais, nessa função, a gente vai ter dois limites laterais. Aqui, no primeiro muro, que é o muro do menos 1, eu vou fazer limite dessa função quando x tende a menos 1 antes e limite dessa função quando x tende a menos 1 depois. Antes e depois, aí eu venho aqui, nesse meu muro aqui, que é o muro do menos 1, olho o pedaço que está antes e vejo o valor. Que valor? Esse valor aqui, ó. Então, antes vai ser 4. E depois é aqui, ó. Vou até dar uma, ó, é 3. Antes do muro é 4, depois é 3. No muro verde, que é esse outro aqui, que é o muro do 2, é o limite dessa função quando x tende a 2 antes e limite dessa função quando x tende a 2 depois. Antes e depois do muro. Antes é aqui, ó. Quanto vale então?
3. E depois é aqui, ó. Quanto vale, então? 2, certo? Então, esses aqui são limites infinitos. E esses aqui são os limites laterais da função, tá? A gente já está matando duas questões de uma vez só. Fazer o gráfico e perceber o limite do gráfico, tá? Então, eu agora vou lá no PowerPoint. Quem vai dar print tá na hora. Vou lá no PowerPoint e vou colocar aqui o próximo. Esta é uma função que se comporta em 3 fatores. Muda de comportamento no -1 e no 2. Como você pode ver no gráfico, a primeira parte da função, quando x é menor que 1, é uma reta crescente que bate no 4. O pedaço entre muros é uma reta constante, que vai 3. E depois do 2, x maior ou igual a 2, é uma reta decrescente. Observem o gráfico. Certo, pessoal? Eis aí a nossa função. Aqui é o muro -1 e aqui é o 2. Vários recursos aí para vocês. Tem minha voz gravada, tem... Vamos para o próximo, hein? Olha o próximo aí. O próximo é uma função que se comporta de 3 maneiras. Os muros, ela muda de comportamento, de novo, no -1 e no 2. Então, a gente tem aqui uma função que se comporta no -1 e no 2. E cada maneira dessa é um jeitinho. A primeira delas, essa daqui é uma reta decrescente. Essa é a parábola, mãe de todas, e essa é uma reta crescente, tá bom? Então, eu vou lá no caderno, venho aqui no caderno não, vou no gráfico primeiro, fazer o gráfico. Vou botar primeiro de tudo os muros, que podia já ter ficado, né? Que são o mesmo muro, x igual a -1, é o primeiro. Como ele é muro, eu vou botar ele pontilhado. O segundo muro é o x igual a 2. Como ele é muro, ele também vai ficar pontilhado. O próximo passo é o 3 menos x. Y igual 3 menos x. 3 menos x, y igual a 3 menos x. É uma reta infinita. Só que a nossa só é 3 menos x quando x for menor que 1. Menor que 1 não. Menor que -1. Certo? Bom, tá aqui a nossa reta. Quem é esse ponto aqui que está aqui? Esse aqui. Que ponto é esse? Esse aqui é o nosso ponto. Entra -1, sai 4. Porque eu joguei o -1 aqui e fiz a conta. 3 menos -1 dá 4. Quero que ele apareça lá. A próxima parte da minha função é uma função que é a parábola mãe de todas. Só que ela está compreendida entre os muros. Estar compreendida entre os muros, então ela é a minha parábola y igual a x ao quadrado. Está aqui. Só que ela só é esta função quando o x estiver compreendido entre muros. Olha que coisa linda. Esse nosso primeiro ponto aqui, esse ponto aqui é o ponto. -1, joga -1 na função. Opa, o que aconteceu aqui? Esse ponto aqui, ficou louca. Esse é o nosso ponto. -1. 1. Ele vai aparecer aqui para mim.
E o outro ponto, que é esse outro pedaço aqui, vai ser o nosso ponto. Menos nada, vai ser o nosso ponto 2, 4. Vai aparecer também. Os dois aqui, ó, tem igual aqui, igual aqui. Então, esse aqui vai ser bola fechada. E esse aqui também vai ser bola fechada. Esse é bola fechada. E esse é bola fechada. Vou tirar aqui que eu quero ver se a bola tá fechada. Não, não tá. Nenhum nem outro. Vou fazer de novo. Esse aqui é bola fechada. Ok? Deu a louca nele. E esse aqui... Ai, começou. Ah, esse é bola fechada e esse é bola fechada. O gênio da lâmpada. Aí agora, a outra parte da minha função é essa parte aqui de baixo, que é o x mais 1, y igual a x mais 1. E ela só é x mais 1 quando x for maior. Não, quando x for maior que 2. Então tá lá. E aquele ponto ali que é o próximo vai ser o nosso ponto 2, 3. E ele é bola aberta. Certo? Bem, olha aí o nosso gráfico. Eu vou botar ele um pouquinho para baixo para a gente falar sobre ele lá na frente. Tá? Vou botar ele lá no caderno. Vou dar um compartilhar aqui, exportar, botar ele aqui, vou tacar ele lá. Copiar a imagem, volto aqui para o nosso caderno, jogo para cima esse e vou colar aqui. Hoje o programa está tão obediente, né? Nossa, estou impressionada. Tá aqui o nosso gráfico da função. Então, não adiantou, vou fechar mesmo. O que eu vou fazer aqui? Vou escrever então a nossa função, a nossa f de x, vou escrever ela de pretinho. Nossa f de x é uma função que se comporta de 3 maneiras. E a primeira parte dela é 3 menos x, é uma decrescente, olha ela aqui, ó, decrescente. E ela é x menor que menos 1. Esse aqui é o meu muro menos 1. Ó. Esse aqui é o menos 1. Ficou horrível. Deixa eu trocar isso. Isso aqui é o menos 1. Aí, a parte do meio é a parábola mãe de todas e ela acontece quando x está compreendido entre menos 1 e 2 e tem igual aqui, o que justifica. E olha só, esse aqui tá errado, hein? Isso aqui é uma bola aberta, tá, senhores? Por algum motivo lá. Então, é bola aberta aqui, tá? Ainda bem que consertei. E aqui é o nosso x mais 1 quando x for maior que 2. Esse valor aqui é 4. Como que a gente obtém esse 4? Jogando menos 1 aqui, aí a gente faz 3 menos 1, aí dá 4. Então, é esse valor. Aqui, esse ponto aqui é o nosso 1, que a gente obtém jogando menos 1 aqui na parábola, dá 1. E esse outro valor aqui é 4, que a gente obtém jogando 2 aqui, 2 ao quadrado. E o seguinte, que é esse aqui, que é o último, é o nosso 3, tá? Que a gente obtém jogando 2 aqui, dá 3. Primeiro de tudo, eu vou fazer os limites da função quando x tende a infinito. Então, eu vou escrever aqui, limite dessa função quando x tende a mais infinito. Então, se eu pensar que o x vai toda a vida para cá, então a minha função, se ela continuar, ela vai sair do papel e vai continuar subindo toda a vida. Então, o meu limite é mais infinito. E o limite da função quando x tende a menos infinito,
lá para trás, ela veio daqui e veio descendo toda a vida. Então, ela veio de onde? Do mais infinito, certo? Os limites laterais, o primeiro muro ali está cor-de-rosa, então eu vou fazer o limite de f de x, quando x tende ao muro, é o muro do menos 1, então eu vou fazer ele antes e ele depois. É limite dessa função quando x tende a menos 1 antes e menos 1 depois. Antes é aqui, ó, é onde a verde bate. Qual é o valor? 4. E depois é onde a parábola começa. Qual é o valor? 1. E no segundo muro, que é o muro do 2, a gente vai fazer limite dessa função quando x tende a 2 antes e limite dessa função quando x tende a 2 depois. Então, eu vou lá no muro azul, que é aqui, e vou ver antes é a parábola, é onde a parábola acaba, 4. E depois é onde a reta crescente começa, que é 3. E aí a gente fica com o nosso gráfico pronto. Aqui é f de x. Eu vou apagar aqui essa bola aqui, maldita. Bola não, essa seta, né? Isso aqui também, que só enfeia a nossa função. Tá pronto para vocês. Mas é para você saber que ela veio de mais infinito e segue. Tudo bem? Vou voltar lá no PowerPoint, que eu falo dela lá. Essa é uma função que se comporta de três maneiras, muda de comportamento no menos 1 e no 2. Como você pode ver no gráfico, antes do menos 1, ela é uma reta decrescente que bate aqui no 4. Entre menos 1 e 2, ela é uma parábola. A parábola mãe de 2, x ao quadrado. Ela começa aqui no 1 e acaba aqui no 4. E depois do 2, ela é uma reta crescente, x mais 1. Começa com 3 e segue. Observem bem o gráfico. A gente tem que aqui, na reta decrescente, é uma bola aberta. Na parábola, é uma bola fechada aqui e fechada aqui. E na reta crescente, ela é uma bola aberta. Aqui é x e aqui f de x, certo? Olha lá, decrescente, crescente, parábola. Dúvidas? Não? Tá lindo, leva. Bom, Observando esse gráfico, podemos perceber que esta é uma função que muda de comportamento. 1 é o nosso muro, onde a função muda de comportamento. Antes do muro, ela é uma parábola com a curva de baixo. Depois do muro, ela é uma reta crescente. Podemos perceber que o limite quando x tende a infinito, a função segue toda a vida crescente, não é mais infinito. Limite quando x tende a menos infinito, ela veio de baixo e é menos infinito. No zero, o valor da função é 3, tanto antes do zero quanto depois do zero, como se o zero fosse 1. Portanto, limite quando x tende a 0 mais e 0 menos são iguais a 3. Agora, no menos 1, que é onde a função muda de comportamento, exatamente antes dela mudar de comportamento, na parábola, o valor do limite é 2. E depois, o limite, quando x tende a mais, o valor é menos 1. Observem bem o gráfico. bem,
Nessa daqui, a gente pode perceber que a minha função se comporta de 3 maneiras. Ela é uma reta aqui, uma parábola no meio e uma reta decrescente aqui. Aqui ela é uma função constante, aqui ela é uma decrescente e no meio ela é uma parábola. Isso aqui é o nosso primeiro muro, x igual a menos 2, e o nosso segundo muro, que é x igual a 1. Então, aqui, olhando para mais infinito, se eu deixar, ela vai decrescer a vida toda. Então, quando x tende a mais infinito, ela vai virar menos infinito. Quando x tende a menos infinito, é aqui, ó, ela vai toda a vida aqui nesse valor. Que valor é esse? 1. Olhando o primeiro dos muros, que é o menos 2, então eu vou fazer o antes e depois. Antes é isso aqui, que vale 1, e depois é isso aqui, que vale 4. No muro do 1, a gente tem aqui, antes é aqui na parábola, vale 1, e depois é aqui na reta, vale 3. Faltou eu pensar aqui, ó, justamente aqui nesse momento aqui, essa parábola antes e depois tem o mesmo valor, e vale quanto? 0. E aqui, nesse outro ponto aqui, ó, se eu pensar bem, aqui no 3, antes e depois, ela tem o mesmo valor, e o valor é 0. Bom? Então, com isso, a gente faz o terceiro gráfico da função descontínua. Mais uma para terminar. Essa é uma função que se comporta de 2 maneiras. Antes do B, B é o nosso muro. Isso aqui é o muro. Fala aí, apaga bagulho. Não quer apagar. Bem, aqui é o nosso muro. Agora apagou, né? Então, o muro é D, ó, D de dado. Então, nós temos antes do muro e depois do muro. Aqui é antes do muro e aqui é depois do muro. Então, assim, ó, lá no mais infinito, ela vai descer toda a vida. Então, quando x tende a mais infinito, ela é menos infinito. No menos infinito, ela veio de cima e continuou. Então, ela veio do mais infinito. Aqui os muros. Antes do muro é aqui, vale B de bola, que é esse ponto aqui. E depois do muro, vale A de amor, ou B de baixinho. A. Agora aqui no C, exatamente aqui no C, antes e depois é a mesma coisa e vale 0. No E, antes e depois é a mesma coisa e vale 0. Certo? Então, olha só, até aqui a gente trabalhou com gráficos da função contínua, ou, na verdade, das funções descontínuas. Fizemos os gráficos lá no nosso... Aqui do site Desmos. Se você quiser treinar, ele é muito fácil e amigável de fazer. Só que esse daqui, lembra, ele tinha que ter ficado bola aberta. Eu botei bola fechada, agora eu estou consertando. E a gente, então, primeira parte, que é gráfico da função contínua e limite no gráfico, está feito. Agora a gente vai começar com o momento taxa de variação. Exercício de taxa de variação. Quando? Taxa de variação. Se eu falo para você que no primeiro dia eu fiz 10 exercícios. No segundo dia eu fiz 23 exercícios. Quanto variou o número de exercícios?
O número de exercícios é ΔN, delta de variação, N de número de exercícios é igual a 23 menos 10, concorda? Que é 13. ΔN é igual a 13. É isso. Isso aqui é quantos exercícios variaram. Agora, a taxa de variação, ela relaciona duas grandezas, ela relaciona. Então, por exemplo, se eu falar que no primeiro dia eu fiz 10 exercícios e que até o segundo dia, eu tinha, até o segundo não, vou até mudar. Até o quarto dia, eu tinha feito 35 exercícios, você não viu eu fazendo os exercícios. Eu quero saber qual a taxa de variação por dia, mais ou menos quantos exercícios eu fiz por dia. Isso aqui é o que eu estou relacionando. Estou relacionando o número de exercícios e dia. É isso, a quantidade de tempo. Então, aqui eu vou vir falar para você que a taxa vai ser igual a variação do número de exercícios dividido pela variação do tempo. A variação do número de exercícios é, você vai fazer 35, que é o que eu tinha no final, 10, que é o que eu tinha no começo, para você ver que eu fiz 25. E aqui você vai fazer o quarto dia menos 1, se passaram 3 dias. Aí aqui dá 35 menos 10 dá 25. Aqui dá 3, você vai fazer 25 dividido por 3 e você vai ver que, vou fazer aqui 25 dividido por 3, vai dar 8,3 exercícios por dia. Isso, então, é na base de 8,3. Você não sabe quantos exercícios eu fiz em cada dia, mas você sabe que eu fiz na base de 8,3 exercícios por dia. Então, o que importa para a gente é que taxa relaciona dois valores. Geralmente tempo, mas não é obrigatoriamente não. Então, o que eu tenho aqui? Isso aqui é taxa de variação. A variação da função é dada por FB menos FA. Isso aqui é o que eu estou dizendo aqui. Se a função varia de A até B, a variação é igual a ΔF. Então, ΔF ou ΔY, ou y2 menos y1, não é isso? Agora, a taxa de variação é dada pela relação existente entre quanto a função variou e quanto tempo variou. Então, a taxa para nós é igual ao famoso ΔY sobre ΔX. Ou, se a gente pensar, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Isso aqui é a nossa taxa. E a taxa média da variação representa o declive da reta ou o coeficiente angular, não é isso? A gente viu isso, que isso aqui é a introdução de derivada para nós. Então, eu em vez de colocar os exercícios de taxa de variação desconectados da realidade, eu preferi colocar os exercícios de taxa de variação com o contexto. Então, vamos ver aqui. Um tanque de óleo deve ser drenado. Tem V litros de óleo no tanque, T minutos após a quantidade de drenagem. O que ele está relacionando? Ele está relacionando litros de óleo no tanque versus o tempo, não é isso? É quantos litros por... Aí a gente vai ver, o tempo aqui está dado em minuto, então esse tempo aqui vai ser dado em minutos. O que eu tenho aqui é o seguinte, quando ele fala durante os primeiros 30 minutos, é que ele começa a contar o primeiro tempo é o tempo igual a 0. E o segundo, então esse vai ser o meu T1. E o meu T2 vai ser o tempo igual a 30. Então, ó, T1 é igual a 0
e T2 é igual a 30. Isso aí é porque a gente leu o enunciado. Nessa hora, eu agora preciso do V1 e do V2. Quem é V1? É jogar 0 aqui na função e fazer a conta. Quem é V2? É jogar 30 aqui na função. Então, V1 vai ser 6 vezes 75 menos 2 vezes 0, que vai dar 450, se eu não me engano. E o V2 vai ser 6 vezes 75 menos 2 vezes 30. Tá lá, ó. Aí, então, o meu V1 deu 450 e o meu V2 deu 90. Na hora de eu calcular a taxa é a relação entre eles. Vai ser o quanto a quantidade de óleo variou e o quanto o tempo variou. Minha taxa é ΔV sobre ΔT. Tá vendo? E aí, V2 menos V1, T2 menos T1. Então, aqui eu vou colocar 90, que é o V2, menos 450, 30 menos 0. Deu uma taxa negativa. O que isso quer dizer? Que essa função aqui, V, o volume, a quantidade de litros no tanque, está decrescendo. Isto é, a quantidade de óleo está diminuindo. Então, o tanque está esvaziando. Então, a resposta que a gente tem é que nos primeiros 30 minutos, o tanque está esvaziando numa taxa de 12 litros por minuto. E ele está esvaziando. Você entendeu? Então, taxa de variação é isso. Isso aqui é uma boa introdução para quando a gente for falar sobre derivadas lá na frente. Derivada também é uma taxa de variação. Então, vou falar o próximo agora. O que a gente vai ter aqui? O próximo exercício é assim. Nora carregou um vídeo engraçado em sua página da internet que ganhou visualizações rapidamente com o passar do tempo. A função dá um número de visualizações T dias depois que Nora carregou o vídeo. Então, agora, ela vai relacionar número de visualizações, a pessoa estava escrevendo, número de visualizações também versus o número de dias. É isso. Então, o que a gente tem? Essa é a função que a Nora, que alguém já modelou, e ele quer saber qual é a taxa de visualização 3 dias depois do dia que foi carregado. Então, aqui, o meu primeiro tempo aqui, meu T1, vai ser igual a 1, porque ela vai carregar e vai medir o primeiro dia. O meu T2 é 3 dias depois. 3 dias depois do primeiro é o quarto. Aí eu vou atrás do N1, que é substituir 1 na função, e vou atrás do N2, que é substituir 4 na função. Então, olha lá, T1 é igual a 1, T2 é igual a 4. N1 foi jogar 1 aqui, aí eu fiz essa conta aqui na minha calculadora, deu 31, e o N2 é jogar 4 aqui, fiz a conta, deu isso. A taxa, então aqui N1 é 31,95 e o N2 é 203,14. A taxa vai ser ΔN sobre ΔT, que é sempre N2 menos N1 sobre T2 menos T1. Então, olha só, taxa N2 menos N1, T2 menos T1. No caso aqui, 203 menos 31 sobre 4 menos 1. Deu 57. Isso quer dizer o quê? Que o número de visualizações que a Nora conseguiu por dia foi algo em torno de 57,06 visualizações por dia. Então, a taxa de variação das postagens é de 57 vídeos por dia. Vídeos não. Né? Sai fora. Eita!
Quem mandou você sair daqui? É visualizações. Visualizações por dia. Não é isso? Taxa de visualizações. Tranquilo? Nesse caso, se continuar nessa pegada, a tendência é aumentar, porque nesse momento a taxa foi de positiva, é uma taxa crescente. Outro problema tem a ver com o nosso momento agora, tem a ver de vírus, está falando em vírus. Uma cultura de vírus cresce a uma taxa proporcional à quantidade crescente. Após uma longa observação, verificou-se que a quantidade crescia com o tempo. Isso aqui é quantidade, então ele vai relacionar quantidade de vírus com o tempo, que é hora. Então, a quantidade de vírus por hora. Na letra A, ele vai pedir determine o número de vírus na quinta hora. Para eu saber o número de vírus na quinta hora, basta eu fazer o T igual a 5 e achar o Q de 5. Jogar 5 aqui, ó. Vou jogar 5 aqui e fazer a conta. Então, a primeira coisa que eu vou encontrar é que Q de 5 vai ser 700 vezes E elevado a 0,4 vezes 5. Eu não sei o número que vai dar, vou olhar daqui a pouco. A letra B é fazer o T igual a 10. Ele quer saber na 10ª hora. Então, ele quer saber o Q de 10. E aí, o Q de 10 vai ser 700 vezes E elevado a 0,4 vezes 10. Que eu também vou ver já quanto que vale. E, tá lá, já sei, ó. Então, o Q1, na quinta hora, a gente tinha 5.172 vírus e na 10ª hora tinha 38.218 vírus. O que ele quer mesmo é a taxa. Meu C é a taxa. Quantos vírus tem por hora? Delta Q sobre delta T. Então, tá lá, Q2 menos Q1, T2 menos T1. Eu encontrei lindamente 6.000, não está dando para ler, 6.609, Então, a taxa de variação é de 6.000 vírus a cada hora. Então, está crescente. Toda vez que a gente fizer a taxa e a taxa der positiva, está crescente. Se a taxa der negativa, decrescente, certo? O outro problema que a gente tem é um problema que fala sobre medicamento. Toda vez que a gente toma um medicamento, a tendência é que, com o passar das horas, do tempo, a quantidade do princípio ativo desse medicamento diminua. Então, o que a gente vai ter aqui? Ele está relacionando a quantidade de medicamento no tempo, na quantidade de horas, certo? Tá aqui. Bem, aí como é que a gente vai fazer? Primeiro, ele quer qual a taxa de variação entre a segunda e a quarta hora. Então, meu primeiro tempo aqui a ser medido é o 2 e o segundo tempo, é o 4. Vou achar o Q, não, aqui não, é M, né? Ele chamou quantidade de M. Aqui a gente vai ter M1 e M2. O M1 é jogar 2 aqui, então vai ser 20 vezes 3 elevado a menos 0,8 vezes 2. E o M2 vai ser 20 vezes 3 elevado a menos 0,8 vezes 4. Então, T1 é igual a 2, T2 é igual a 4. Q1 é igual a 3,45 e Q2 é 0,60. Então, a taxa vai ser igual à quantidade de medicamento na minha corrente sanguínea com o passar do tempo. Então, vai ser M2 menos M1 sobre T2 menos T1. O que eu vou ter aqui? Vou botar aqui, porque
Deixa eu ir lá mudar de lugar rapidinho. Manter. Deixa eu só vir aqui, pegar isso aqui, jogar um pouquinho para cá, para a gente conseguir ver. Certo? E deixa eu ver se ficou bom. Então vai, a primeira é T1 e T2, a segunda é isso aqui, a terceira é a taxa, que ainda ficou em cima do que eu escrevi. Vou voltar lá e vou trazer para cá, ó. Acho que agora é impossível. Tá bom. Vamos ver. Pá, pá, pá. Ficou lindo. Então eu fiz Q1 menos Q2, e a gente encontrou aqui uma taxa negativa. Quer dizer que a quantidade de medicamento no corpo da pessoa está diminuindo com o passar do tempo. Está diminuindo 1,4 miligramas por hora. Certo? Olha lá. A taxa de medicamento diminui. Então, a gente já entendeu que se eu fizer a taxa negativa, se eu encontrar uma taxa negativa, é que representa que a função é decrescente naquele pedaço, certo? E se eu encontrar uma taxa positiva, é que a função é crescente. Então, agora aqui, mais um exercício durante uma campanha para venda de aparelhos, número de unidades vendidas no tempo. Então, o cara vendeu, então aqui ele vai relacionar número de unidades por mês. Então, determine a taxa de variação nos 3 primeiros meses. Então, ele vai fazer T1 igual a 0, T2 igual a 3. Vai encontrar que na primeira primeiramente ele vendia 3 unidades, vendeu 3 unidades. No segundo momento, que foi 3 meses depois, ele estava vendendo 6. E aí ele fez a taxa, deu 1. O que isso quer dizer? Que esse 1 é porque aqui ele fala que é ele fala em mil em alguma coisa? Milhares de unidades. Então ele vendeu, entre aspas, 1.000 unidades por mês. Como a taxa foi positiva, então está aumentando. Sim ou não, pessoal? Isso, então, foram nossos problemas de taxa. Aí, somente... Que horas são? Deixa eu ver se está na hora. Somente nessa turma eu consegui chegar em derivada por definição. Mas eu também já tinha dado derivada por definição, então eu vou falar para vocês o seguinte, que a fórmula de derivada por definição, isso aqui nada mais é que a gente encontrar a taxa de crescimento da função instantânea. Tudo que a gente fez ali instantânea. Os 5 problemas que a gente fez foram taxas de crescimento num intervalo de tempo. E aqui é saber a taxa de crescimento em um determinado ponto. A derivada no ponto é o valor do coeficiente angular da reta. E ela é capaz de obter as infinitas derivadas. Então, a gente já aprendeu juntos aqui que fazer a derivada por definição é utilizar essa fórmula aqui. Então, vamos lá, vou fazer a primeira. F de x vai ser igual limite. Eu vou fazer aqui vai ser, vou jogar x mais delta x aqui dentro. O que a gente vai encontrar? Vai ficar x mais delta x ao quadrado menos 3 vezes x mais delta x. Isso tudo menos o próprio f de x, que é x ao quadrado menos 3x. Tudo isso sobre ΔX, certo? Agora aqui eu vou ter
f de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero de o quadrado do primeiro... Uai! Que inferno! O negócio não quer fazer. Quer fazer uma reta, ó. Agora foi, hein? X é o quadrado do primeiro, mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos 3 vezes x, vou fazer essa distributiva aqui, menos 3 ΔX, e o negócio tá aqui de novo. Aqui, menos x ao quadrado mais 3x. Tudo isso sobre ΔX. Olha, esse x ao quadrado corta com esse menos 3x corta com esse, e sobrou. F' de x é igual limite quando ΔX tende a zero. Aqui vai ser, vou botar já o ΔX em evidência, vai ficar 2x mais ΔX menos 3, tudo isso sobre ΔX, esse ΔX corta com esse, fiquei com limite, quando ΔX tende a zero, de 2x mais ΔX menos 3. Como esse cara aqui fazendo o limite vale zero, f' de x, que é a nossa derivada, é 2x menos 3. E com isso, se eu quiser no ponto, que é o ponto, por exemplo, 2 menos 2, é só eu jogar 2 aqui. Então, f' do ponto 2 vai ser igual a 2 vezes 2 menos 3, que vai dar mais 1. Se eu quiser saber no ponto menos 5, 40, a gente vai ter f' de menos 5 vai ser igual a 2 vezes menos 5 menos 3 dá menos 13. E assim por diante. Isso é fazer derivada por definição. As pessoas que não tinham e nunca trabalharam com uma tabela de derivadas tinham que trabalhar com a derivada por definição. Vou fazer mais uma para você, mas essa daqui eu vou fazer lá no caderno, que é para eu poder... Ah, sim, com certeza. A próxima? Isso, é o tombo. Eu já esqueci qual é a função, você vai por definição. Eu vou lá olhar qual é a função mesmo. 2x mais 2. X ao quadrado mais 2x menos 5, né? Então, a nossa f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 5. A nossa fórmula é limite, derivada é igual limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x, tudo isso sobre ΔX. Então, aplicando a fórmula,
f' de x vai ser igual ao limite quando ΔX tende a zero. Não me perguntem se precisa tirar esse limite, se pode tirar, não escrever, não pode. Enquanto não fizer o limite, ele não pode sair daqui. Aí o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui que jogar x mais ΔX na função. Então vai ficar x mais ΔX ao quadrado mais 2 vezes x mais ΔX menos 5. E aqui menos o próprio f de x, que é x ao quadrado mais 2x menos 5. Fecha. Tudo isso sobre ΔX. Agora eu vou fazer esse monte de produto notável aqui. Limite quando ΔX tende a zero. Vou botar a régua. Vou botar a régua aqui. Não, gênio. Sou um gênio, né? Vou apagar primeiro isso daqui. É que eu tô a fim de fazer. Apagar seria bom. Ué, o que aconteceu, pessoas? Pega a caneta de novo, pega a borracha de novo. Ai, Jesus Christ. Sai, régua. Eu acho que ele não usa duas funções ao mesmo tempo, né? Não usa. Sou um fenômeno. Aí agora eu vou subir com a régua. Tudo isso para fazer uma linha reta. Vou fazer logo uma retona aqui. Bem grande. Sai régua. Vai caneta. Então vai ficar quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tudo isso mais, agora eu vou fazer essa distributiva. 2x mais 2ΔX. Agora, menos 5, menos x ao quadrado, menos 2x mais 5. Tudo isso sobre ΔX. Esse x ao quadrado corta com esse 5 corta com esse, e esse 2x corta com esse. Se você for fazer as paradas com a derivada por definição e não cortar nada, é porque errou. F' de x vai ser igual ao limite quando ΔX tende a zero. Aqui, de novo, agora deixa eu ver se eu consigo. Muito mais fácil. Aqui vai ficar, já vou botar o ΔX em evidência. Tirando o ΔX daqui, sobra o 2x. Tirando o ΔX daqui, sobra o outro ΔX. E tirando o ΔX aqui, dá 2. Tudo isso sobre ΔX. Ficou grande demais. Aí, agora, o que a gente faz? Corta ΔX com ΔX, esse com esse, e faz o limite, que é o ΔX tender a zero. Faz isso aqui ser zero. O que eu encontro? Que f' de x vai ser 2x mais 2. Não é verdade? Então, essa é a derivada. Só que a gente aqui está utilizando a definição. Diga. Professor, fala. Não sei se eu já perguntei, já perguntaram. Esse limite nessa derivada por definição sempre vai ser zero? Sempre ΔX tendendo a zero. Sempre. Essa é a definição. A definição é usar tender a zero. Perfeito. Foi? Bem, agora deixa eu voltar lá. Deixa eu ver o que eu... aqui no meu coisa eu acabei. Espera aí, deixa eu vir para cá. Posso passar essa para cima, né? Fazer mais uma. A gente tem aqui, determine, utilizando
a definição de derivada. Determine, utilizando a definição de derivada, a derivada da função f de x igual 4 menos x ao quadrado. Bem, então é fácil. Eu vou primeiro escrever aqui a definição. F' de x vai ser igual limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x, tudo isso sobre ΔX. Essa é a definição. No nosso caso, f' de x vai ser igual ao limite quando ΔX tende a zero, de... Ai, ficou muito ruim, peraí. Essa sonoplastia sou eu mesmo. Começou a luta. 1-0 para o programa. É que eu estou tentando botar uma régua. Ah, agora foi. Vai ser 4 menos x mais ΔX ao quadrado. Tudo isso menos, abre parênteses, 4 menos x ao quadrado. Fecha. Tudo isso sobre ΔX. Vou dar uma subidinha. O que eu vou ficar aqui? F' de x vai ser igual limite quando ΔX tende a zero. Aí aqui a gente vai ter... Eita! Vai ficar 4 menos o quadrado do primeiro, né? Assim, ó, menos o quadrado do primeiro, mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso, menos 4 mais x ao quadrado, sobre ΔX. Aí, Heloísa, e esse menos? É agora que eu vou fazer, ó. F' de x é igual limite quando ΔX tende a zero, de 4 menos x ao quadrado menos 2x ΔX menos ΔX ao quadrado menos 4 mais x ao quadrado. Esse x ao quadrado corta com esse, o 4 corta com esse. Na próxima linha eu já vou botar o ΔX em evidência. Limite quando ΔX tende a zero. Aqui vai ficar ΔX, que multiplica menos 2x menos ΔX. Fecha. Tudo isso sobre ΔX. Esse ΔX corta com esse. E aqui, esse ΔX aqui vira zero. Então, o que sobrou? Que F' de x vai ser igual a menos 2x. E isso é a derivada por definição. Certo, senhores? Deixa eu ir lá dar uma pausa.